Romanos 8:37 diz assim a palavra de Deus: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Tudo que eu preciso. Amém. Tome o seu assento aí em nome de Jesus, adorando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Quem deseja ter uma vida de vitória? Meu Deus, tem gente que não, viu? Mas eu não conheço alguém na face da terra que deseje viver uma vida de derrota, de miséria. Ninguém planeja estas coisas. Na verdade, nós temos esta ambição, e ela é boa, este desejo, esta vontade de sempre vencermos. E isso não quer dizer que sempre estaremos vencendo em todas as áreas da nossa vida, mas todos nós temos o desejo de vencer. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Romanos, nós vamos perceber dois momentos na carta de Paulo aos Romanos. Do capítulo 1 até o capítulo 7, Paulo estava falando sobre o domínio do pecado, a morte como consequência, porque o salário do pecado é a morte. Mas o capítulo 8 parece que nem é o mesmo Paulo que está escrevendo, porque o capítulo 8 ele já começa a falar sobre esta vitória que nós temos em Cristo Jesus, e que nele nós somos mais do que vencedores. O versículo 31, Paulo começa a fazer perguntas retóricas aos seus leitores, aos seus ouvintes, aos irmãos e irmãs que estariam lendo aquela carta, ou esta carta. Ele estava dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele começa a falar que Deus não poupou nem o seu próprio filho para morrer por nós, para se entregar no nosso lugar e morrer pelos nossos pecados. E ele começa a fazer uma lista sobre aquilo que nós julgamos como seres humanos que poderiam nos separar do amor de Cristo. O versículo 35, Paulo começa a falar sobre isso. Coloque na tela, por favor. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. E ele continua falando que nós somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Paulo está falando sobre os desafios da nossa vida. E o versículo 37, Paulo explica que todos esses desafios que nós julgamos serem impossíveis, todos esses desafios que nós julgamos serem difíceis, todos os desafios do viver diário, coisas que não esperamos, dificuldades, escassez, o luto, as angústias que nós temos, as privações, as necessidades que temos que não são supridas, fome, nudez, os perigos que vivemos, que recebemos livramentos de Deus e nem sabemos, mas somos livrados por Deus e nem sabemos. Paulo começa a dizer que em todas estas coisas, as coisas que ele estava listando, os irmãos estão aqui hoje, aleluia, nós somos mais do que vencedores. Meu Deus, irmãos, mais do que vencedores. Ele está explicando à igreja de Roma, aos irmãos, e explicando a nós, que tudo aquilo que nós julgamos ser difícil, impossível, tudo aquilo que nós julgamos nos limitar na vida cristã, não é impedimento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu vou repetir para ver se você dá uma acordada hoje aqui, nesse culto, viu? Desperta tu que dormes aí. Quem pode dar glória a Deus aí? Paulo está dizendo aos irmãos e também nos ensinando que tudo aquilo que nós julgamos ser difícil,
desafiador, improvável. Na verdade, na vida cristã não é. Porque diante destas coisas em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Meu Deus. Dwight Lyman Moody, que foi um grande evangelista, ele faz uma observação a respeito deste versículo. E ele diz que, no entendimento dele, o significado aqui é: estamos em um processo de alcançarmos a vitória. Estamos no caminho da nossa vitória completa. Quando nós olhamos para esta expressão, mais do que vencedores, vem do grego, eu até anotei aqui, hipernikao, que significa vencer além, conquistar uma vitória decisiva. Mais do que conquistar, é uma vitória completa e uma vitória eterna. Então, o que Paulo está dizendo é que as coisas da terra não são comparadas com a vitória que nós estaremos herdando em Cristo Jesus. E segundo o versículo, através deste amor com que fomos amados. Então, aqueles que estão em Cristo são mais do que... Diga comigo, eu sou em Cristo mais do que vencedor. Glória a Deus por isso. E a Bíblia, meus irmãos, ela é recheada de versículos que falam sobre sermos vencedores. Lembra de Mateus 24:13? Aquele que perseverar até o fim, ou seja, ser um vencedor a longo prazo, será salvo. Lembra de Apocalipse capítulo 2 e 3? Para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus está dizendo ao que... Não, você vai entrar nesse estudo hoje. Irmão Rafael, vamos nós dois então. Ao que vencer, meu Deus, aleluia. Ao que vencer. E ele começa a fazer promessas a partir daqueles que vencerem. Olhe para cá, em nome de Jesus. Então, nós precisamos viver essa vida de vitória. Por isso, nestas terças-feiras, meus irmãos, nós estaremos ministrando sobre este tema: mais do que vencedores. Você pode repetir esse tema bem forte? 1, 2, 3. Mais do que vencedores. Tem alguém aqui que em Cristo é mais do que vencedor? Então, Deus quer nos fazer entender que na pessoa de Cristo, nós somos mais do que vencedores. E há uma observação muito importante, irmãos. Em nós mesmos não somos mais do que vencedores. Dentro dos nossos méritos não somos mais do que vencedores. Nós, com o nosso esforço, não somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores quando nós estamos em Cristo. E eu lhe pergunto, você está em Cristo? Estar em Cristo implica ter comunhão com Cristo Jesus. Implica ser uma nova criatura. Lembra de 2 aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 17? Quem lembra? Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas e tudo se fez novo. Então em Cristo devemos estar para que sejamos mais do que vencedores. Esse estudo de hoje é apenas uma introdução daquilo que nós estaremos ministrando nestas terças-feiras. Mas eu creio que Deus quer falar conosco a respeito deste tema, porque o desejo do Espírito Santo é nos fazer vencer. É nos fazer vencer nossas limitações. É nos fazer vencer diante dos desafios que enfrentamos. É nos fazer vencer diante das circunstâncias que estão diante de nós. Vencermos a nós mesmos, para que possamos continuar em Cristo até alcançarmos a vitória eterna e completa. Quem deseja alcançar esta vitória eterna e completa? Então, nós já sabemos o que é ser mais do que vencedor. Nós sabemos que para sermos mais do que vencedores, nós devemos estar na pessoa de Cristo Jesus. Ter comunhão com o Cristo.
Ter comunhão com Cristo implica em ter comunhão com o... Oh, glória a Deus. O presbítero Roberto está na área. Aleluia. Implica em ter comunhão uns com os outros. Dá uma olhadinha para esse irmão aí. Às vezes ele está meio esquisito, mas é seu irmão, viu? Dá uma olhadinha para sua irmã aí. Abençoada. É sua irmã. Se nós estamos em Cristo, nós não temos mais aquela velha mania de estar sempre em guerra. Nós estamos agora vivendo em novidade de vida. Mas algumas perguntas podemos fazer para entendermos esse estudo. Diante da palavra de Deus, o que é ser mais do que vencedor num conceito geral? Num conceito geral. Nós falamos sobre um conceito específico. Na palavra de Deus, ser mais que vencedor em Cristo Jesus, e olhe para cá se você quiser anotar, anote, não é ser grande, não. Ser mais que vencedor no conceito bíblico é ser pequeno. João capítulo 3, o versículo 30, João Batista, como já falamos no início do culto, ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ser mais que vencedor no conceito bíblico é que Jesus cresça e que eu venha diminuir. Tem alguém aqui que é mais que vencedor? Glória a Deus. Então Jesus está crescendo em nossas vidas. Então estamos dando testemunho de Cristo na nossa maneira de viver. Ser mais que vencedor na palavra de Deus, Marcos 9:35, não é ser o primeiro, não. Não é ocupar o primeiro lugar, não é desejar ser o primeiro, mas é ser o último e ser servo de todos. Meu Jesus. Olha o que o versículo está dizendo. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro ou o último de todos e servo de todos. Ser mais que vencedor no conceito bíblico, Marcos 10:43, não é ser servido. Ser mais que vencedor é servir. Meu Deus, parece que tem gente que já está desistindo de ser mais que vencedor. Até o glória a Deus vai diminuindo. Porque o nosso entendimento de ser vencedor é o entendimento humano, é o entendimento lógico, é ganhar de todos, é estar na frente de todos, é ser o primeiro, é estar em evidência, mas no conceito bíblico não. Por isso que Deus quer nos ensinar verdadeiramente o que é sermos mais que vencedores. Não é ser servido, mas é servir. Não é ganhar, é perder. Mateus 16:25. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Meu Deus do céu. Quem quer ser mais que vencedor? Então ser mais que vencedor não é conquistar, é renunciar. Lucas capítulo 14, o versículo 33. Quem gosta de Bíblia sabe. Jesus está dizendo, qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha a qualificação para ser um discípulo de Cristo. Renunciar a tudo quanto tem. Ser mais que vencedor, então não é conquistar, é renunciar. Tem alguém aqui que tem medo de renunciar? Diga amém. Quem aqui é mais que vencedor e renuncia em nome do Senhor? Ser mais que vencedor no conceito bíblico não é receber, senão dar, abençoar. Atos capítulo 20, o versículo 35. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Atos capítulo 20 e o versículo de número 35. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Vocês perceberam, meus irmãos, o quanto o conceito bíblico de ser mais que vencedor, ele é diferente? E o quanto muitos de nós estamos tão longe, tão distantes deste conceito bíblico e destas verdades? E eu lhe explico rapidamente por quê. Porque nós não temos no nosso entendimento que ser mais que vencedor é ser pequeno. Nós queremos ser grandes.
Nós não temos no nosso entendimento que ser mais que vencedor é ser o último, é ser esquecido muitas vezes. Nós ainda temos o desejo do nosso nome estar em evidência e sermos os primeiros. Nós não entendemos o que é ser mais que vencedor no conceito bíblico, porque nós preferimos ser servidos do que nós mesmos servirmos. Nós queremos ganhar e nós não queremos perder, nós queremos conquistar e não queremos renunciar, nós queremos receber e não queremos dar. Por isso Deus quer falar conosco como igreja, nestas terças-feiras, para nos fazer entender que diante do céu os valores são outros. Lembra da mensagem de domingo? Buscando o reino de Deus ou buscando o reino dos homens? Os valores são diferentes. As motivações são diferentes. Se nós queremos ser mais que vencedores, nós devemos olhar para dentro de nós e dizer: Jesus, eu não sei, o Senhor sabe. Jesus, eu não posso, o Senhor pode. Jesus, eu não tenho, o Senhor tem. Jesus, eu não sei nem quem eu sou direito, mas o Senhor me conhece. Dizer para Jesus: Jesus, eu não posso estar no controle da minha vida, eu quero que o Senhor esteja. É como se você estivesse dentro de um carro e você tivesse todos os direitos de poder sentar no volante do carro, dirigir o carro, porque o carro está no seu nome, é você que paga o IUC, o seguro está no seu nome, nem outra pessoa pode dirigir esse carro. Mas você sentar no banco do carona e dizer: Jesus, o carro está no meu nome, mas eu não sou o verdadeiro dono dele. Eu quero que o Senhor dirija o carro da minha vida. Eu quero que o Senhor me conduza na maneira em que eu vou viver. E quando nós entendermos isso, que Jesus deve estar no volante, no controle, guiando-nos pelo caminho, nós então seremos mais do que vencedores. Meu Deus, tem alguém aqui que quer verdadeiramente ser mais que vencedor? Então nós precisamos, irmãos, precisamos entendermos o que é ser mais que vencedor. Porque Deus quer nos levantar, Deus quer nos usar, Deus quer levantar você, Deus quer usar a sua casa, a sua família como um referencial, como um testemunho vivo de bênçãos. Deus quer levantar o seu ministério, a sua vida. Deus quer levantar até as nossas crianças para serem um testemunho vivo do poder do Espírito Santo. Mas para isso nós devemos ter o conceito correto do que é ser mais do que vencedor, do que é estar em Cristo, do que é viver uma vida com Deus correta. Porque muitos foram levantados por Deus e usaram a Deus e não foram usados por Deus. Muitos tiveram oportunidades de glorificarem a Jesus, mas buscaram a glória que é de Jesus para si mesmos. Muitos falam mais nos seus nomes do que no nome de Jesus, e vocês sabem, às vezes melhor do que eu, a respeito destas coisas. Muitos trouxeram os méritos das suas vitórias para si mesmos, e não glorificaram o Cristo da cruz, que venceu e nos traz a vitória completa. Por isso Deus quer levantar um povo neste tempo, um povo que verdadeiramente entenda o que é ser mais que vencedor, que não vai vencer e dizer fui eu que fiz, não, foi Ele que me deu graça para que eu pudesse, que vai ter conquistas, mas vai dizer valeu a pena glorificar a Deus e renunciar, Ele seja o centro e Ele receba a glória da minha vida e da minha história. Quem tem esse desejo, dê glória a Deus aí. Irmãos, então nós já entendemos o que é ser mais que vencedor no conceito bíblico. Outra pergunta que nós podemos fazer nesse estudo é: quais são as características de alguém que de verdade é mais do que vencedor? O que revela alguém que é mais que vencedor? Alguém que está neste caminho de vitória espiritual, uma vitória completa na pessoa de Cristo Jesus. Alguém que já entendeu o que é isso. Quem é mais que vencedor, em primeiro lugar, é alguém que busca viver uma vida de santidade e integridade.
Eu vou repetir. É alguém que deseja viver uma vida de santidade e integridade. Por muito tempo nós tivemos um conceito de santidade muito equivocado. Nós relacionávamos santidade com um tamanho de cabelo, com tamanho de saia. Santidade não é isso. Santidade é um coração rendido ao Espírito Santo nos mínimos detalhes. Santidade é a capacidade de ser separado do mundo para viver para a glória de Deus. Santidade é uma aliança, um compromisso de não se deixar contaminar com as coisas terrenas, mas ser inundado por aquilo que é celestial e bíblico. Santidade é um estilo de viver, por isso santidade é relacionada com integridade, porque sem a integridade não há como ter santidade, mas sem santidade não há como ter também a integridade bíblica que é exigida de alguém que é mais que vencedor. Os irmãos estão entendendo? Digam amém. Então, alguém que é mais que vencedor é alguém que luta todos os dias para viver em santidade. É ser separado do mundo, literalmente, dos prazeres do mundo, das glórias passageiras da terra, e que deseja viver para a glória de Cristo Jesus. É alguém que decidiu: quero ser de Deus e não abro mão. Ser santo, e olhe para cá, não é sapatear, não é pular, não é gritar, não é mudar a voz. Ser santo é dar testemunho do Evangelho. Ser santo é viver a palavra de Deus. É abandonar a mentira, é comprar e pagar, é não denegrir a imagem de alguém, é realmente viver uma vida de honestidade, não ter as mãos manchadas, não ter a língua contaminada, não ter a mente poluída, mas viver uma vida dizendo: Jesus, eu quero viver para ti e eu não quero me embaraçar, me contaminar, ser prejudicado pelas coisas desta terra ao ponto de perder a comunhão que eu quero ter contigo. Se alguém é mais que vencedor, tem uma vida coerente. O que é coerência? É andar em igualdade, santidade e integridade. Eu dizer para você, meu irmão, a coisa é desse jeito, e ela realmente ser, porque a Bíblia diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Agora eu lhe pergunto, somos de fato mais que vencedores? Porque vivemos uma vida de santidade e integridade? Irmãos, nós estamos vivendo dias que falar destas coisas não é nem popular. Tem gente que até sai da igreja por causa disso. Um dia eu aconselhando alguém, eu disse para esta pessoa, esta é a terceira igreja que eu pastorei, então conversei com muita gente já, e nos lugares que eu já fui. Eu disse para essa pessoa: meu irmão, minha irmã, abençoados de Jesus, o problema da vida de vocês é que vocês, pelo falar, vocês estão muito bem. O problema é que a prática de vocês, ela não tem nada a ver com aquilo que vocês falam. Porque vocês dizem que são de Jesus, mas as atitudes não são. E a atitude fala muito mais alto do que as palavras. Então, viver em santidade e integridade é falar, irmão, e dizer: eu vou honrar aquilo que eu falei. Nem que eu tome o prejuízo, mas eu quero glorificar a Deus. Eu vou até contar um exemplo para uns irmãos. Eu trabalhei em um lugar que eu não recebi aquilo que eu deveria receber. Combinou uma coisa, foi lá no Brasil isso. Nem vou falar muito para a irmã Neila não ter revelação. A irmã Fabiane também não. Mas nem a irmã Fabiana, viu? Mas trabalhei num lugar, irmãos, que combinou uma coisa, e aí não cumpriram com o combinado comigo. E eu pensei: Jesus, eu vou casar, né, Jesus? Eu preciso do dinheiro. E agora? E aí Deus colocou no meu coração, porque eu olhava para a pessoa e dizia: meu Deus, isso é crente? Falou uma coisa hoje, amanhã muda, a palavra parece um risco na água, que nem sei como é que é no outro dia, que a correnteza já veio, já levou. Digo: Jesus, eu vou entristecer meu coração.
A vontade que eu tenho é de orar pelo irmão com imposição de pés, Jesus. Misericórdia. Falou, tem que cumprir. Não é assim. E aí Deus colocou no meu coração, entre o dinheiro e o irmão, com quem que você vai ficar? E eu perdoei. Isso foi experiência minha, viu? Minha. E depois, quando fui ministrar sobre perdão, algumas vezes, como senti o respaldo do Espírito Santo para poder falar dessas coisas. Por quê? Porque integridade é isso, irmão. É você falar de algo que você vive ou luta para viver. Tem 2 momentos na história do crente, que Deus vai te dar palavras que você realmente está vivendo e a sua vida é um respaldo para isso. E o outro momento que Deus vai lhe usar e você ainda não tem nem noção daquilo, mas terminando aquele momento em que Deus está lhe concedendo aquilo, aquela graça, você vai sair daquela conversa e vai dizer, meu Deus, eu preciso viver aquilo que eu falei. Aquele conselho era para o irmão, mas era para mim também. Então santidade é isso. Lembra quando Paulo diz, levantai que nós não podemos levantar as mãos com ira e contenda? Nós devemos viver desta maneira. Termos um discurso e prática que caminham juntos. É fácil? Não. Mas quem quer ser mais que vencedor sabe que este é o caminho de alguém que está em Cristo, que quer realmente a vitória. Diga comigo, Jesus, me ajuda. Aleluia. Outra característica de alguém que de fato é mais que vencedor, é alguém fiel ao chamado de Deus. Além de viver em santidade e integridade, alguém que é mais que vencedor é alguém que é fiel ao chamado de Deus. Eu sempre tive um entendimento, irmãos, de que quem me chamou não as pessoas. As pessoas são o alvo do meu chamado. Tudo que Deus entregou para o Marcelo, entregou para que isso fosse dado para abençoar os irmãos, a igreja, conforme Efésios capítulo 4. Deus deu dons para o aperfeiçoamento dos santos. Tudo que Deus dá não é em função de alguém, mas é para abençoar a igreja como organismo, o corpo de Cristo Jesus. E eu sempre entendi que quando eu falho com o meu chamado, alguém é prejudicado. Por isso que ser mais que vencedor tem a ver com fidelidade ao chamado. Olhe para mim aqui, ó. Tudo que Deus lhe entregou é para aliviar a dor de alguém que precisa. Tudo que Deus lhe deu. Então Deus deu coisas para a irmã Gabriela que vai capacitá-la para abençoar vidas e aliviar a dor do aflito. Deus deu coisas para a irmã Lena que vai ajudá-la a abençoar vidas. O problema é o quê? Quando nós deixamos isso. Porque quando nós deixamos de ser fiéis ao nosso chamado, e olhe para cá, nós estamos deixando alguém sofrer um pouco mais. Meu Deus. Nós estamos deixando alguém angustiado um dia mais. Alguém faminto um dia mais. Alguém abandonado um dia mais. Alguém em derrota um dia mais. Alguém a ponto de morrer uma vez mais. Ser mais que vencedor é ser fiel ao chamado de Deus. É dizer, Jesus, ainda que não vejam, Jesus, ainda que não sintam, ainda que seja despercebido aos olhos dos homens, eu sei que aos teus não são. Eu quero ser fiel ao chamado do Senhor na minha vida. É cumprir a nossa função, aquilo que Deus nos entregou, em fidelidade a Deus e sem buscar os aplausos humanos. Sempre que vamos consagrar obreiros ao Senhor e obreiras, eu faço essa pergunta: vocês têm consciência de que quem está chamando vocês é o Senhor? E vocês estão dispostos a servirem ao Senhor, ainda que vocês recebam como salário a ingratidão? A maioria diz sim, mas na prática abandona a fidelidade ao chamado, viu? Abandona o caminho de fidelidade a Deus, aquilo que Deus entregou, e acaba que aqueles que eram o alvo, aqueles que deveriam ser alcançados por aquilo que Deus colocou na minha e na tua mão, não são alcançados.
Por quê? Porque nós ainda não temos uma mentalidade de mais do que vencedores. Mais que vencedor não condiciona, olha para cá em nome de Jesus, não condiciona o chamado que Deus fez com aquilo que os homens fazem. Não. Senão nenhum dos profetas serviria o Senhor, porque não receberam a mensagem deles, porque foram mortos, cerrados ao meio, abandonados, colocados em poços, sem água, vendidos como escravos, zombaram dos profetas. Nós não podemos condicionar o nosso chamado ao nosso público, mas nós devemos entender que ainda que a maioria não receba, nós devemos servir o Senhor. Servimos o Senhor. Eu sei que tem gente que não vai entender isso, mas eu sei que tem alguém que vai entender. É o que Deus disse a Ezequiel: Ezequiel, o teu compromisso, capítulo 3 e o 33 também, não é se preocupar com a maneira que eles irão reagir, Ezequiel. O teu compromisso é entregar a palavra que eu dei. Não importa se eles gostam, Ezequiel, eu te chamei para ser um atalaia. E se você não anunciar, eu vou requerer da tua mão. Mas se você anunciar, eu requererei deles aquilo que eu disse e eles desprezaram. A questão é, meus irmãos, quando somos fiéis ao chamado de Deus, nós não viramos as costas para aquilo que Deus nos entregou, porque é mais importante que Deus seja glorificado do que eu seja realizado no chamado. Não, eu vou repetir para ver se você acorda em nome de Jesus. É mais importante que Deus seja glorificado do que a minha vontade seja feita, do que eu esteja satisfeito com o meu chamado. Sabe qual é o problema? A maioria de nós quer fazer as coisas para Deus, para se sentir bem e ser feliz. E se tem algo que eu entendi no ministério, é que eu não sirvo no ministério para ser feliz. Porque o ministério traz muitas lágrimas. E muitas poucas são as felicidades no ministério. Eu sou pastor, irmão. Eu abraço, eu ajudo, e a maioria vai virar as costas. A maioria vai abandonar. Só que eu tenho a consciência, quem me chamou? Eu tenho que bater continência para ele. E dizer: Jesus, eu estou aqui mais um dia. Me leva para quem precisa. O Senhor me chamou para aliviar a dor de alguém, só me mostra aonde estão. Quando nós entendermos isso, nós não vamos condicionar o chamado de Deus com a nossa vontade. Não é? Quem quer ser mais que vencedor? Meu Deus, está estreitando, mas é bênção. É bênção. Nós precisamos, irmãos, entender que mais que vencedores vivem em santidade e integridade. Mais que vencedores são fiéis ao chamado de Deus. Mais que vencedores têm um espírito de arrependimento. Coloque aí para mim, por favor, o Salmo 51, verso 10. Nós vamos ler 3 versos desse Salmo. Salmo 51 é o Salmo de arrependimento de Davi, quando cai em pecado e recobre a consciência aproximadamente 1 ano depois do nascimento da criança e a morte posterior. Então, Natã o confronta e ele começa a ter a consciência, ele vai orar e jejuar pelo filho, mas Deus recolhe o filho. Mas Davi se arrepende. E este é o salmo escrito no arrependimento de Davi. Olha o que Davi está dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Dava até um esboço, alguém anota para mim depois e manda no meu WhatsApp. Verdadeiros arrependidos buscam um coração puro, um espírito reto. Meu Deus, olha o sermão aí. Glória a Deus. O desejo do coração de Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O 11, glória. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. 13. Então
Ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Um espírito de arrependimento. Paul Washer, pastor e pregador batista, que foi missionário na Bolívia há muitos anos, ele tem uma citação que me constrange, porque ele diz que a prova de que um dia nós nos arrependemos em Cristo Jesus é que nós nos arrependemos quando aceitamos Jesus, mas continuamos nos arrependendo cada vez mais, e cada dia mais, e ainda mais, porque nós dependemos de Cristo e não há outra saída, nem caminho, nem nada, somente Cristo Jesus. Aleluia! Como é que está o arrependimento aí? Tem arrependimento ainda? Mais que vencedores se arrependem. Mais que vencedores têm o espírito de arrependimento. Um arrependimento pessoal, que nos prepara para vencermos nossas limitações em Cristo Jesus. Antes de corrigir alguém, olhar para dentro de si, meu Deus, mas será que o que eu vou falar para o irmão é algo que eu vivo? Será que o que eu vou dizer para alguém é algo que realmente eu já me arrependi e já venci para poder falar sobre esse assunto? É alguém que verdadeiramente olha para dentro de si com honestidade. Mais que vencedores são honestos consigo mesmos. Eles olham para dentro de si e eles sabem que precisam do Senhor a cada dia e confessam os seus pecados e os abandonam para que possam receber a misericórdia. Então, aos transgressores, eles ensinarão os caminhos do Senhor. Sabe qual é o problema? Nós queremos ser mais que vencedores, mas ainda temos um sentimento de bondade humana. Só que o cristianismo bíblico ensina que nós não somos bons. Bom é Cristo que está dentro de nós. Porque se tirar Jesus, não tem bondade nenhuma dentro de nós. Por isso eu me assusto com algumas coisas que eu ouço e vejo. Tem um amigo que diz: eu sou bom, Deus me fez assim, e ele não faz bobagem. Eu digo: rapaz, que Deus tenha misericórdia da sua alma, porque essa boca já se perdeu. E ele ri, e aí discutimos a respeito dessas coisas. Mas eu sou melhor que muita gente, mas se você não tem a atitude de arrependimento, você não teve um encontro com Jesus. Precisamos ter arrependimento. Pastor, mas eu sou obreiro, eu sou pastor, eu sou bispo, mas tem que se arrepender igual. Quem aqui é mais que vencedor? Mais que vencedores, além de terem um espírito de arrependimento, são aqueles que perseveram a longo prazo, que não se deixam levar pelas circunstâncias, mas eles continuam seguindo Jesus. Mais que vencedores, não são vencidos, lembra de Romanos 8:35, se não me falha a memória, nem pela tribulação, nem pela morte, nem pela angústia, eu vou até ler aqui a lista, nem pelo perigo, nem pela fome, nem pela nudez, nem pela espada, nem pela morte, nem pela vida, nem pelos anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura. Mas que vencedores são aqueles que estão olhando para Jesus e estão seguindo Jesus. Não importa se é verão ou se é inverno, se é primavera ou outono, não importa se é Portugal, Espanha, Brasil, China, Coreia, onde for, com quem for, eles estão seguindo a Jesus Cristo. Mas que vencedores são aqueles que têm o fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. São aqueles que dão testemunho da palavra. Não são aqueles que pregam a palavra. São aqueles que dão testemunho disso que nós leremos. O fruto do Espírito, um fruto dividido em 9 virtudes. Mais que vencedores são aqueles que têm amor, têm gozo, têm paz, têm um ânimo longo, meu Deus, paciência, mansidão, fé, bondade, benignidade e temperança.
mais que vencedores têm essas qualidades e virtudes. Eu lhe pergunto, você tem amor no coração? Pastor, eu amo o meu cachorro. Não estou falando de amar o cachorro, irmão. Amar o cachorro. Pastor, eu amo a mim mesmo, às vezes nem me suporto. Eu lembro de um irmão que eu fui aconselhar um dia e ele falou, eu fugi de casa esses dias. Eu digo, como? Se tu mora sozinho? Pois é, mas nem eu me aguento. Coisas que só crente vive, irmão. Tem amor aí, amor a Deus, amor ao próximo, amor aos inimigos, meu Deus do céu. Tem amor aí? Tem alegria na sua alma? Não, irmão, tem dia que eu olho assim, tenho todos os motivos para me entristecer e me alegro em Deus. Hoje à tarde aqui, entrei aqui na igreja, olhei, o irmão Fernando estava aqui, cadê o irmão Fernando? O irmão Fernando é testemunha. Não murmurei, né, irmão Fernando? Dei glória a Deus. A água, metade da canela, digo, Jesus. Aí vai, Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Tem alegria mesmo nos dias de tristeza? Tem paz nesse coração, meu abençoado e abençoada irmã? Tem longanimidade, meu Deus, um ânimo longo, um ânimo longo, um ânimo longo. Né? Nem vou perguntar da mansidão para ninguém se escandalizar. Mas tem mansidão? Vou perguntar, tem mansidão aí? Meu Deus, se a sua salvação fosse medida pela sua mansidão, hein? Tem fé, tem bondade, tem, além da bondade que é um ato do que é bom, tem o desejo do que é bom, a benignidade. Além de fazer o que é bom, você tem o desejo de fazer o que é bom. Tem temperança, domínio próprio. Pastor, mas quando eu vejo eu já falei. Não, temperança é o contrário, é dominar a língua. É dominar aquilo que se vê, se escuta, se pensa. Tem temperança aí. Porque isso são virtudes de quem é mais que vencedor. Pastor, é impossível. Por isso que temos que estar em Cristo. Porque sem comunhão com Ele, não teremos condições de sermos mais do que vencedores. Outra pergunta que podemos fazer: o que nos impede de sermos mais do que vencedores? O que nos impede, ou tem nos impedido nesses dias, de sermos mais do que vencedores? Quem quer ser mais do que vencedor? Então você tem o interesse de vencer aquilo que pode lhe impedir. Diga comigo assim: orgulho. Aleluia. Orgulho nos impede de sermos mais que vencedores. Eu lembro da história de Uzias. Escrevi até um livro sobre isso. Segundo Crônicas 26, 15 e 16, a Bíblia diz que ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor até que se tornou forte. E aí os irmãos vão ver a queda do rei Uzias, porque se orgulhou. Lembra de Nabucodonosor? Olha a Babilônia que eu construí com a força das minhas mãos. Deus literalmente mandou ele pastar por causa disso. Vai pastar Nabucodonosor 7 anos. Até que no capítulo 6, ele olhou para cima e se lembrou que havia um que era mais forte, era maior do que ele. E o entendimento voltou, porque o orgulho nos faz viver como animais irracionais. O orgulho nos faz mais parecidos com o diabo do que com Jesus. O orgulho corrompe o nosso coração. A Bíblia diz que Deus odeia o orgulho, Provérbios 8:13. A Bíblia diz, Tiago 4:6, que Deus se opõe aos orgulhosos. A Bíblia diz, Provérbios 16:18, que o orgulho vem antes da destruição. A Bíblia diz que nós não devemos ser orgulhosos. Romanos 12:16, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. A Bíblia diz que quem se exalta será humilhado. Davi se orgulhou e Deus trouxe juízo sobre a vida de Davi. Herodes se orgulhou e não glorificou a Deus, morreu comido por bichos.
O orgulho nos impede, irmãos, de sermos mais que vencedores, porque o orgulho faz olharmos para dentro de nós e para as nossas necessidades humanas no desejo de supri-las, e não olhar para a vontade de Cristo. Nos faz colocar-nos o eu, a minha vontade, o meu querer, o meu desejo, as minhas razões, o meu entendimento no centro e tirarmos Jesus de lá. E muitos de nós não estamos adorando a Deus, estamos adorando a maneira como pensamos, estamos adorando o nosso sentimento, estamos adorando o que nós achamos, mas não adoramos a Deus. Porque quando Deus confronta as nossas razões e nos coloca no cantinho da parede, como aquele gatinho acuado, aquele filhotinho de gato acuado no cantinho da parede, e diz: vou trabalhar no teu orgulho, nós fazemos exatamente como o gatinho acuado no cantinho da parede. Nós arranhamos, nós brigamos, nós lutamos, nós não aceitamos Deus trabalhar. Só que para ser mais que vencedor, tem que renunciar o eu. Lucas 9, 23, se alguém quiser ser meu discípulo, vir após mim, deve negar a si mesmo. A segunda coisa que nos impede de sermos mais do que vencedores são as omissões. Omissão é saber que devo fazer, mas não fazer. É saber que Deus me escolheu, que tem um propósito na minha vida, mas continuar sendo indiferente a tudo isso. Omissão é pecado. Omissão foi o que Jonas fez. Sabendo que Deus o havia chamado, decidiu ir para outro lugar, decidiu sair à direção contrária e ser indiferente ao que Deus chamou. Omissão foi o que Caim fez, fazendo com o seu irmão Abel, sabendo que era errado, decidiu continuar fazendo uma omissão de não fazer o que era bom ao seu irmão. A omissão foi o que aconteceu em Lucas 19, 41, quando Jesus chora sobre Jerusalém por causa da omissão da cidade em recebê-lo. Sabendo que era o rei, não o receberam como rei. Sabendo que era o Deus Filho, não o receberam como filho. Sabendo que era o Messias, não o receberam como Messias. Sabe o que me assusta? Que tem muitos cultos que nós somos omissos. Nós sabemos que Jesus é o centro, nós sabemos que Jesus nos permitiu estarmos aqui, mas não adoramos Jesus, não. Ficamos conversando aí atrás, mexendo no telefone, esquecemos o que viemos fazer aqui. Estamos sendo omissos ao culto que viemos prestar a Deus, omissos ao chamado que Deus colocou em nossas mãos, omissos às nossas responsabilidades. E além de tudo isso, o que nos impede, além do orgulho, além da omissão, são as nossas indecisões. Ou seja, continuarmos no meio termo, nem para a direita, nem para a esquerda. Lembra da historinha do homem que estava em cima do muro, e os demônios e o diabo calados de um lado, e Deus e os anjos do outro, dizendo: vem para cá, vem para cá. E ele pergunta para o diabo: por que vocês não me chamam? Ele diz: não, porque o muro é meu. A metade do caminho não pertence a Deus. Indecisões já não fazem parte da trajetória de alguém que decidiu ser mais que vencedor. Foi o que Paulo disse: eu estou convencido. Como a expressão em espanhol é convencido, agora eu tenho que lembrar. Aleluia, eu tenho que lembrar do português, irmão. Me ajuda, Jesus. Eu tenho por certo que nem a morte, obrigado, Jesus, e nem a vida. Ele estava dizendo: meus irmãos, eu tenho certeza, eu sei em quem eu tenho crido. Ele tem certeza. A vida cristã é uma vida de certezas e não de indecisões. Mas queremos ser mais que vencedores, mas vivemos indecisos. Vou ou não vou? Lembra de Apocalipse capítulo 2, se não me falha a memória? Porque não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nem Deus se agrada de pessoas que vivem no meio termo. Mas a indecisão nos rouba. A indecisão nos leva a vivermos uma vida de covardia. A indecisão nos leva a não sermos mais que vencedores, mas sermos mais que perdedores.
Então nós temos que olhar para nós e nos perguntarmos: Jesus, será que o orgulho, a omissão e a indecisão estão me roubando de ser mais que vencedor? Porque eu quero vencer. Tem alguém que quer vencer aqui? Aleluia ou não aleluia? Alguns rápidos conselhos que nos ajudarão a sermos mais que vencedores. Quem quer ouvir, diga amém. Primeiro, não dê ouvidos a pessoas medíocres. Quer ser mais que vencedor? Tome cuidado com as suas companhias. Seja seletivo com quem tem acesso à sua casa, acesso ao seu coração, acesso aos seus ouvidos. Pessoas medíocres só se satisfazem quando te colocam para baixo, só ficam bem quando você está mal. Mentes pequenas, eu anotei essa frase que eu ouvi há uns anos atrás, discutem pessoas. Mentes medianas discutem eventos e fatos. Mentes grandes discutem ideias. Pessoas medíocres são pessoas que vivem fofocando, falando da vida alheia, destruindo sonhos de outros, sem perceber, mas tendo um prazer maligno de estarem ali. Não podemos dar ouvido a esse tipo de pessoas. Lembra de Marcos capítulo 5, versículo 35? Um pai desesperado, Jairo, buscando Jesus, porque sua filha estava em casa, enferma, e ela vai ressuscitar depois, e nós sabemos o contexto, mas tem pessoas medíocres que vão olhar para Jairo e vão dizer: não importunes o mestre. Para que enfadas mais o mestre? Pessoas medíocres, que nos desanimam na caminhada da fé, nos desanimam de crer em Jesus, de perseverar na palavra de Jesus e de trazer Jesus para dentro da nossa casa em busca do nosso milagre. Jesus vai olhar para Jairo e vai dizer: não temas, crê somente. Aleluia. Então, nós não podemos ouvir pessoas assim, porque nós vamos parar de esperar o mestre. E quem para de esperar o mestre não recebe o milagre. Quer ser mais que vencedor? Tome cuidado com quem está perto de você. Tome cuidado. Comece a andar perto de murmuradores, você se tornará um murmurador. Comece a andar perto de pessoas que não têm temor, você se tornará uma delas. Que Deus nos dê a graça de não sermos influenciados, mas sermos influenciadores do reino de Deus neste tempo. Lembra de Neemias? Vem, Neemias, comer um churrasco conosco, fazer uma festa. Queremos fazer uma aliança, Neemias. Vem tomar um café, Neemias. Neemias diz: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Irmãos, eles estavam chamando Neemias porque queriam matar Neemias, porque não suportavam a ideia de ver Neemias restaurando e levantando um muro que estava caído. Tem gente que é assim, não suporta ver você sendo mais que vencedor e te distrai, quer roubar teu foco, tirar tuas forças para que você não glorifique a Deus. Cuidado, meu irmão. Quem não podemos ouvir? Quem não se submete a princípio de autoridade, porque não reconhece o comando de Deus sobre a sua vida, a vida dela e nem a sua. Cuidado. Pessoas rebeldes, pessoas que não vivem debaixo de autoridade nenhuma. Cuidado com essas pessoas. Lembra da igreja de Corinto? Quando havia uma divisão, uns dizem eu sou de Paulo, outros de Apolo, eu sou de Pedro, mas tinha os piores que diziam eu sou de Jesus, ninguém manda em mim, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu faço o que eu quero, eu peco do jeito que eu quero, eu deixo a vida me levar, como diz o irmão Zeca, misericórdia, a vida leva eu vou viver do meu jeito. Os irmãos que diziam que era de Jesus, irmão. Misericórdia. Cuidado. Cuidado, não ouça quem tem inveja de você. Ah, vou separar do meu marido. Aí a Jezabel vai dizer o quê? Vai mesmo. Não te merece, não te valoriza. Depois está lá dizendo, vem para aqui, para os meus braços, meu nome é Dalila. Não é assim? Cuidado. Eu vou me desfazer desse carro que não vende mesmo, vende para mim. Pessoa que tem inveja. Não ouça quem não ouve a voz de Deus.
tome cuidado, porque hoje todo mundo ouve Jesus falar, não é? Eu já disse isso aqui, tem gente que ouve Jesus falar umas 30 vezes por dia. Meu irmão, eu não sei você, mas eu tenho que dobrar meu joelho e dizer: Jesus, eu sou difícil de entender, Jesus. Eu preciso que o Senhor fale. E quando o Senhor falar comigo, seja claro. Eu tenho dificuldade de entender muitas coisas. Fala comigo, Jesus, e ora, e jejua, e madrugada, e vem para essa igreja e diga: Jesus, uma luz, Pai. Mas ouça quem ouve a Deus. Quem ouve a Deus? Quem pratica a palavra de Deus. Quem tem temor a Deus, quer ser mais que vencedor, então não ouça quem duvida das promessas que Deus fez na sua vida. Aí Deus fala contigo: vou abrir a porta. Aí vem aquele irmão abençoado, medíocre. Vai abrir não, é emoção aquilo. Foi Jesus não, viu? Foi não. Não ouça esse tipo de pessoas. Não ouça. E eu lhe pergunto: quem você está ouvindo? Quem está influenciando você? Quem te alimenta? Quem alimenta os teus ouvidos, meu irmão e irmã? Quer ser mais que vencedor? Quem quer? Já está cansado já? Quer ser mais que vencedor, meu irmão? Minha irmã, cuidado com quem você escuta. Cuidado, cuidado. Quem quer ser mais que vencedor deve ter pessoas que o influenciam para viver uma vida com Deus. Para sermos mais que vencedores, devemos relembrar das conquistas e vitórias que já tivemos. Olhar para trás e lembrarmos daquilo que Deus já fez. Quem aqui já passou por um momento de provação tremenda, que não tinha nem força para continuar? Só Deus mesmo. Não, é só eu então que já passei por isso. Vocês têm que me contar o segredo então, gente. Vocês nunca passaram esses momentos, não? Ah, não, que coisa. Eu vou dobrar o joelho e vocês vão orar por mim então. Só eu que já passei. Quem aqui já passou? Olha aí, ó. O que nos dá força no momento do dia difícil? O que nos dá força quando todas as esperanças se vão? Lembrar do que já vencemos. Lembra do texto de Lamentações 3? Trazer à memória o que dá esperança. É olhar para trás e dizer: mas eu já venci lá. Quer dizer que eu vou continuar vencendo aqui. O Deus que me visitou ontem é o Deus que está comigo e vai me dar graça amanhã. Lembra de Davi, quando vai lutar com Golias? O que ele lembra? Eu já matei um urso, eu já matei um leão. Quem é esse incircunciso para o Deus que já me deu vitória ontem? Eu vou vencer. É lembrar daquilo que Deus já fez. O Deus que te trouxe aqui é o Deus que te levará mais adiante, meu irmão. Meu Deus, quem quer ser mais que vencedor? Então se anima o teu coração e lembre-se do que Ele já fez. Em terceiro lugar, quem quer ser mais que vencedor, diga amém. Mude de atitude. Pare de se lamentar, de dizer: tadinho de mim, minha vida é uma miséria, minha familhinha, minha casinha, meu carrinho, meus fininhos, meus miudinhos. Mude de atitude. Lembre-se de Gideão, Juízes capítulo 6, versículo 12. O anjo chega para Gideão e diz o quê? Vai nessa tua força. Aí está lá: oh Senhor, mas eu sou mais pobre, Senhor. Ninguém é mais pobre que eu em toda a trofa, meu Deus. Senhor, se tem alguém que precisa de ajuda, sou eu. E Deus está dizendo o quê? Vai nessa força. Irmãos, o que Deus estava falando com Gideão? Olha, eu vou tentar traduzir. Ele estava dizendo: desenterra a força que tu tens guardada, sai da miséria, porque o Senhor é contigo.
Quer ser mais que vencedor? Pare de ser o muro das lamentações de Portugal. Pare de se lamentar, meu irmão e irmã. Se levanta em Deus e começa a dizer: eu vou vencer, o Senhor está comigo, eu estou em Cristo e serei mais do que vencedor. Quer ser mais que vencedor? Muda de atitude. Levanta a mão na frente daquele armário de roupa e começa a dizer: Senhor, essas roupas são abençoadas. Essa casa está cheia da provisão de Deus. Entra naquele trabalho e começa a dizer: Deus abrirá a porta sobrenatural. Sim, declara mesmo. Aquele pastor doido ora e diz que o Senhor vai aumentar o salário e diminuir o horário. Faz milagres, Senhor. Sim, irmão. Se anime para mudar de atitude. Muitas vezes a circunstância só vai mudar e quando nós decidirmos mudar aqui. Eu dobrei os joelhos um dia na igreja lá em Montevidéu, angustiado, sozinho lá. Dobrei meu joelho naquela igreja e digo: Jesus, se o Senhor não entrar nesse coração aqui, meu Deus do céu, que angústia terrível. Lá em Montevidéu dava 6 da tarde, o céu ficava vermelho e o barulho do tambor dos bruxos começava a fazer um eco dentro da igreja, um peso, uma angústia, uma batalha. Dava uma vontade de ir embora para o Brasil, coisa terrível, batalha espiritual. E eu dobrei meus joelhos e comecei: eu sei que não é o lugar, o Senhor é maior que o lugar, eu preciso ter algo novo aqui, uma mudança aqui. Eu levantei, as cadeiras estavam no mesmo lugar, o púlpito no mesmo lugar, os bancos de madeira do mesmo jeito, só que tinha uma coisa diferente. Aqui teve algo diferente. É isso que Deus quer nos fazer entender. Precisamos mudar de atitude. Quem quer ser mais que vencedor? Já vou terminar. Em último lugar, aprenda a obedecer a Deus sem questionar. Quer ser mais que vencedor? Eu vou perguntar: quem quer? Obedeça a Deus sem questionar. Noé constrói uma arca, Noé. Quantas vezes Deus falou com Noé, irmãos? Uma vez. Meu Deus, se Deus desse uma ordem que deu para Noé hoje: Senhor, eu preciso de confirmação. Reconfirmação. Reconfirmação. Deus já nos chamaria de desobedientes. Quantas vezes Deus falou com Noé? Uma. Nós estamos vivendo dias em que nós questionamos tudo e temos dificuldades de crer e confiar em Deus. Tem coisas que Deus vai nos mandar fazer sem dar explicação. Vai. Por quê? Não estou te perguntando por quê, abençoado. Não estou te dizendo as razões, só quero que você obedeça. Eu lembro de um dia que eu orei para Deus me dar um cabaz. Senhor, manda um cabaz, manda. Nem café eu tenho, Jesus. Oh, meu Deus, nem café. Jesus, café que eu tenho, eu vou alcançar o café. Manda um cafezinho aqui, manda um cabaz, uma cesta básica com um cabaz. E o cabaz veio. Chegou o cabaz. Aí, aquelas vezes que Deus fala com você diretamente: não trouxe para você. Jesus, mas eu orei. Quero que você leve lá na tal lugar. Irmão, eu fui. Eu não vou brigar com Jesus, ele é mais forte que eu, vou me dar mal. Peguei o cabaz, botei no ombro. A irmã Ana sabe onde eu morava. Desci o morrinho, né? As irmãs sabem ali. Tinha aquela igreja lá embaixo. Cheguei lá, irmãos, com um cabaz no ombro. Quando o pastor que morava naquela casa olhou para mim com um cabaz no ombro, Deus tomou ele em língua estranha na hora. Deus derramou uma graça dentro daquela casa e eu dizia: meu Deus, eu estou que nem Tomé. Oh, Jesus, me ajuda na minha incredulidade. Mas obedeci. Depois ele foi me explicar que a esposa estava doente. Eu acho que as irmãs conhecem, né? As filhas pequenas. Ele estava sem o salário do mês e precisando de uma resposta. Aí eu levei o cabaz, saí de lá. Meu Deus, eu preciso ser crente. Jesus, me ajuda a obedecer sem questionar.
E Deus depois proveu para mim também, irmão. O problema é que a maioria de nós vivemos uma vida de argumentos contra Deus. E quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem é muito bom de argumento parece que quer ser mais inteligente que Deus. Você tem certeza que foi Deus que mandou, então pare de questioná-lo. Obedeça. Gênesis capítulo 12, Deus ordena a Abraão e diz: sai, ler lechá no hebraico, vá por sua própria conta, Abraão. Meu Deus, que loucura. Vai por ti só. Vai. Para onde? Para a terra que eu vou te mostrar. Vai, porque no caminho eu vou te dirigindo, Abraão. A promessa está condicionada a você ouvir a minha voz e ser dirigido por mim. E aprender a obedecer sem questionar. Nós precisamos entender que se Deus mandou parar, devemos parar. Se Deus mandou olhar para a direita, devemos olhar. Porque Deus sabe a hora exata de cada coisa. E que nós devemos ter absoluta convicção de que é Deus que está nos ordenando. Se nós queremos ser mais que vencedores, nós precisamos aprender estas coisas. E que Deus nos dê graça, para que a partir destas terças-feiras, de verdade, possamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Coloque a tua mão no coração. Rafael. Aleluia. Coloque a mão no teu coração. Nós vamos orar e vamos dizer: Espírito Santo, me ajude a ser mais que vencedor. Diga para o Senhor: pega esta palavra que foi ministrada, Senhor, e coloca ela dentro da minha cabeça, Jesus. E me ajude a entendê-la, a vivê-la, a praticá-la. Se é bíblico, é de Deus, receba esta palavra hoje. Feche os seus olhos em o nome de Jesus Cristo. Senhor, ministrei a palavra que o Senhor pôs no meu coração. Aquilo que o Senhor quer de nós, uma postura nova, um posicionamento de pessoas que andam debaixo da convicção do teu Espírito. Sorabandaraga sob a camaia, erebanjo que se amardakai. Todo impedimento, toda barreira, tudo que impede-nos como filhos do Senhor de vivermos aquilo que o Senhor nos ordenou viver, nós oramos agora juntos em fé e pedimos: dai-nos graça nesta noite para vencermos estas limitações. Dai-nos graça, dá graça para este homem e mulher, esse irmão e irmã que está orando agora, esse homem e mulher que está em casa assistindo essa transmissão. Senhor, visita-nos nesta noite e dai-nos esta graça de sermos mais que vencedores. Ajuda-nos a termos uma mudança de atitude. Ajuda-nos a termos um entendimento correto do que é sermos mais do que vencedores. Traz para dentro de nós aquilo que só a tua graça e o teu Espírito pode trazer. Visita esse irmão agora que faz uma aliança contigo. Visita esta mulher agora que faz um compromisso diante dos céus. Vai renovando as forças, vai renovando o ânimo, vai tirando o peso, vai levantando esta família outra vez. Receba a graça de Deus sobre a tua alma cansada. Receba a graça de Deus sobre o teu corpo cansado. Receba a graça de Deus. Nessa noite o Senhor nos chama a sim sermos mais do que vencedores. Saramandarabagashi amandacai. Choreba seneque subi a camai. Urabandagashi amafaia que pou. Chorebe que assumandaia. Em o nome de Jesus, não há bloqueio maligno que possa prevalecer. Não há influência das trevas que possa impedir a graça de Deus de visitar o teu lar hoje. Deus está intervindo aonde você não pode. Deus está ouvindo a tua oração.
e confirma a graça sobre teu lar. Ora, sou que amandagai. Em o nome de Jesus, receba esta graça, e que Deus nos ajude a sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Dê um aplauso a Ele, adorando e exaltando. Deus está contigo, aleluia.